Olá pessoal, eu sou o Edivaldo Toledo, estamos no mais um Isso Pode Ajudar. E é hoje com a doutora Lívia Bissoli, que é médica pneumologista. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Edivaldo. Muito obrigado por dispor do seu tempo e trazer conteúdo para nós. E vamos falar sobre apneia, sono, ronco, tabaco e tudo mais, né? Doutora, a apneia do sono é a mesma coisa que roncar ou não está associado? Está associado? Até que ponto? Lógico, incomoda quem dorme do lado, mas quem está dormindo e tendo ronco e apneia nem sempre percebe, né? Exatamente, Edivaldo. Bom, o ronco, ele pode acontecer separado da apneia, né? O ronco, ele é a vibração ali das estruturas da garganta, quando a pessoa está dormindo, que faz aquele barulho alto. Agora, a apneia obstrutiva do sono, muitas vezes está associada com ronco, mas também tem associação com outros sintomas, como uma sonolência diurna, né? Aquele paciente que está sempre cansado, uma falta de concentração, a pessoa que às vezes já desperta com um pouco de dor de cabeça, a pessoa que às vezes dorme numa recepção, numa sala de espera ou até dirigindo, né? Então, assim, a apneia obstrutiva do sono é uma doença que, infelizmente, ela é muito pouco, assim, diagnosticada, muito pouco tratada e ela tem muita repercussão na vida desses pacientes. A gente deveria pesquisar mais ativamente essa doença. Quando é indicativo de fazer exames e procurar um atendimento? Certo. Bom, assim, se a gente percebe, né, esses sinais e sintomas que a gente comentou, né, esse ronco alto que às vezes dá para ouvir até de outros cômodos da casa, né, ou se o paciente apresenta ali esse sono, porque o que acontece, né, o paciente tem um sono não reparador durante a noite, né, não é um sono de qualidade. Imagina que o paciente ele tem pausas na respiração durante o sono, né, onde acontece ali a parada de passagem de ar para o sistema respiratório e com isso muitas vezes queda na saturação de oxigênio. Não é um posicionamento que a pessoa está na cama. Muitas vezes isso daí é patológico já. Isso é patológico, né? A gente sabe que o índice de apneia do sono é maior para pessoas que dormem, né, na posição ali de barriga para cima, tanto que um dos possíveis tratamentos seria dormir de lado, mas para os casos leves, né? A gente tem casos moderados, casos graves, onde essa pausa na respiração ali, essa apneia, acaba repercutindo no sistema adrenérgico ali do paciente. Então, a gente tem elevação de pressão arterial, a gente tem associação com risco de infarto, com risco de arritmia, com risco de síndrome metabólica. Então, assim, a gente descompensa muitas outras comorbidades, inclusive até com risco de morte súbita desses pacientes. E na presença desses sintomas que a gente comentou, ela merece sim ser investigada com os exames específicos. Ou seja, também pode ser indicativo que alguém que dorme do lado procure ajuda, mas a pessoa também ela precisa estar atenta se esse sono não está reparador e tudo mais, para que ela procure esse atendimento. Pois é, Edivaldo, isso é muito comum. Geralmente, quem traz o paciente para o consultório é o companheiro, a companheira, exatamente. Mas é tão interessante, porque assim, quando a gente vai monitorar esse paciente durante o sono, a gente, né, principalmente na polissonografia completa, né, a gente tem ali como documentar as fases do sono. E a gente vê que, às vezes, quando o paciente coloca ali o CPAP, que é o tratamento, né, mais preconizado para a apneia do sono moderada grave ali, né, o padrão ouro, o paciente, às vezes, ele tem um sono reparador de que ele, assim, a impressão que dá é que ele não tinha esse sono há anos. Né? Às vezes a pessoa está sendo privada de um sono de qualidade há tanto tempo que ela já nem lembra como é dormir bem. Porque eu tenho a impressão que é mais comum em homens. É impressão? Não, de fato é mais comum em homens, geralmente de meia idade, pacientes que têm questão, exatamente, sobrepeso, obesidade, a circunferência do pescoço também é aumentada, é outro fator de risco, né? Então a gente tem já essa estatística. Certo. Por que a apneia é tão perigosa para a parte cardiovascular? Onde que está a explicação para quem é leigo? Pois é, Edivaldo, é exatamente nesse mecanismo, porque
quando a gente tem essa pausa na respiração com a queda da saturação de oxigênio ali, às vezes uma queda para níveis críticos, sabe? 70%, né? 60%. É como se a gente despertasse ali um sistema de emergência para o corpo, né? Para conseguir respirar e suprir a necessidade de oxigênio. Só que imagine que isso acontece várias vezes ao longo da noite, no momento onde esse organismo deveria estar num relaxamento máximo ali. Então, a gente fica sobrecarregando ali o nosso organismo com cortisol, fazendo pico de pressão à noite, fazendo elevação da frequência cardíaca, né, aumentando a glicemia, num momento onde nada disso deveria acontecer. Entendi. Muitas pessoas, doutora, deixam de fazer esse exame porque tem que ficar fora do seu ambiente, tem que ficar conectado em diversos fios e tudo mais. Ainda é mito isso ou ainda acontece esse exame desta forma? A gente tem vários tipos de polissonografia, né? Hoje em dia a gente tem exames no laboratório, que é esse, né, o exame mais clássico, a polissonografia tipo 1. Mas, para alguns casos selecionados, a gente tem a opção sim de fazer a polissonografia domiciliar, né? Inclusive para diagnóstico e até acompanhamento, né, da apneia do sono. Então, assim, hoje em dia a gente teve uma evolução muito grande, tanto para fazer o diagnóstico quanto para tratar esses pacientes. Tá. Doutora, eu não sei se a senhora já viu, já lógico, já deve ter visto, alguém já deve ter levado, aquelas asinhas que as pessoas colocam no nariz, auxilia a respiração noturna ou é só mais um acessório para vender? Olha, Edivaldo, para a apneia obstrutiva do sono específico, a gente não tem evidência desse tratamento, né? Então, não é um tratamento preconizado, não vai resolver, né? E a gente, assim, precisa tratar com mais seriedade, né, esses pacientes. E aí, posso já falar um pouquinho do tratamento? Pode, deve, por favor. Pois é, porque assim, né, nos casos leves, né, a gente pode começar ali com uma orientação, uma mudança de estilo de vida, né, uma higiene do sono, orientar até a postura que o paciente dorme, né, costuma fazer diferença o emagrecimento, ali a perda ponderal, também ajuda bastante. Agora, né, nos casos moderados, a gente precisa, né, moderados a graves principalmente, a gente precisa recorrer ao CPAP, né, que é um sistema ali onde o paciente fica respirando com uma máscara, de fato, com uma pressão contínua, mas que a gente garante a abertura da via aérea durante todo o sono do paciente, né? Então, com o tratamento correto e com uma boa adaptação do CPAP, o paciente tem uma noite, assim, muito bem dormida, né? Então, a gente consegue corrigir o principal distúrbio, que é a apneia, a pausa respiratória. Em outros casos, né, assim, leves a moderados, a gente tem também evidência de tratamentos com dispositivo intraoral, e nos casos onde a gente tem uma obstrução mecânica ali da via aérea, a gente também pode recorrer a algumas cirurgias específicas, tá? Mas o tratamento mais preconizado ainda é o CPAP. E isso é um equipamento que a pessoa pode alugar, se prescrito for, como também pode comprar. Exatamente. Aí ela regula de acordo com a necessidade que foi prescrita. Exatamente, Edivaldo. Agora, é importante a gente, assim, falar que o paciente pode alugar ou comprar. A gente tem, inclusive, alguns aparelhos disponíveis para pacientes do SUS, né, que tem indicação. Agora, o paciente precisa ter uma boa adaptação ao CPAP para conseguir fazer esse tratamento, né? Então, assim, um acompanhamento mais de perto desse paciente que começou a usar, monitorar a pressão, que ele se sente bem e que corrige a apneia, entender se está tendo vazamento da máscara, como é que está a adaptação, porque existem vários modelos de máscara. Então, assim, tudo isso faz parte desse acompanhamento. Se a gente, muitas vezes, só prescreve o CPAP e deixa o paciente, né, fazer amizade ali, conhecer o equipamento, às vezes vai acabar numa gaveta guardado em casa, ele não vai usar. Mas uma vez que o fisioterapeuta também pode auxiliar. Exatamente. Doutora, vamos falar de um tratamento que as pessoas, lógico, melhorou bastante, né? A questão do fumo, do cigarro, mas a gente caiu em outra armadilha, mas aí a gente vai, no decorrer do tempo, a gente vai falando, né? Sobre o tabaco, né? Até que ponto ainda o tabaco é um problema e o que ele causa? A gente fala que é a principal causa de morte evitável no mundo, né? Então, se a gente for pensar, né, quantos casos de infarto agudo do miocárdio, de AVC, de câncer de pulmão, de doença pulmonar obstrutiva crônica, né, de trombose, de outros tipos de câncer, câncer de língua, câncer de garganta, câncer de esôfago, quantos seriam evitados se esses pacientes não fossem, né,
fumantes, tabagistas, a economia em saúde pública, assim, seria imensurável, né? E a qualidade de vida desses pacientes também. Então, assim, acho que a gente precisa sempre medir esforços nessa campanha contra o cigarro. E, infelizmente, né, hoje a gente está com um novo inimigo aí, que é o cigarro eletrônico. Um inimigo considerável. Pois né? é. Porque o tabaco, ele tem o tratamento no SUS, né? Todas as unidades básicas de saúde. E o vape? O que nós fazemos com ele? Bom, Edivaldo, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar primeiro do que é o vape, né? O cigarro eletrônico, assim, a gente já sabe que ali dentro tem uma série de compostos que são comprovadamente cancerígenos e extremamente prejudiciais à saúde. A gente já tem estudo documentando que nos pacientes usuários de cigarro eletrônico, o desenvolvimento de DPOC, por exemplo, que no fumante de cigarro tradicional aconteceria em 30 anos, 35 anos, no cigarro eletrônico ele pode acontecer em até 5 anos. Né? Risco de infarto, muito mais precoce nesses pacientes. Risco de AVC, que pode acontecer até 10 anos antes, quando comparado com o cigarro tradicional. Né? Fora o risco de doenças agudas, como a EVALI, a gente já sabe hoje sobre a bronquiolite obliterante, que o pessoal conhece aí das notícias como o pulmão de pipoca, né, que também é uma doença irreversível e gravíssima. Então, assim, ele é extremamente perigoso. E assim, é um produto que ele é vendido de uma forma ali como se fosse muito inofensiva. Né? Na verdade, é um disfarce novo para um velho inimigo nosso. Certo. E o tratamento para desvencilhar desse uso é o mesmo do cigarro ou não? O tratamento é o mesmo, Edivaldo, porque, na verdade, né, o paciente ele também é um dependente de nicotina como o fumante do cigarro tradicional. O que acontece é que muitas vezes a gente precisa contabilizar exatamente a dose de nicotina que esse paciente está usando no vape. Então, a gente sabe, por exemplo, que um cigarro tradicional tem ali 1 miligrama de nicotina. Né? O vape, a gente precisa fazer o cálculo do volume, de quanto tempo ele consome aquele produto, mas, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes em um pod tem ali o equivalente a 70 cigarros. Né? Então, assim, se o paciente fuma aquilo em poucos dias, né, ele está consumindo às vezes 2, 3 maços por dia. Um frasco daquele, em média, do que você aborda no consultório, quanto que a pessoa usa por semana? Quanto que dura esse equipamento na mão de modo geral? É muito variável, Edivaldo, assim, não tem muito como eu te falar uma média, porque depende, né, de cada pessoa. Agora, o que dá para a gente perceber é que a forma que o usuário do vape utiliza o produto é diferente do cigarro tradicional, porque, né, o fumante, que é o cigarro convencional aí, né, ele pensa em acender um cigarro, né? Aquele cigarro que ele está fumando tem começo, meio e fim, uma hora ele apaga, então ele precisa fazer esse movimento de buscar um outro cigarro, muitas vezes ele se Tem que ficar num questiona. ambiente recluso, porque socialmente não é legal. Exatamente. Né? Então, assim, é um fumo mais controlado, entre aspas. Por curiosidade, onde surgiu esse equipamento? O vape? O vape. Pois é, infelizmente ele surgiu como se fosse um tratamento para as pessoas pararem de fumar. Por isso que lá atrás o Reino Unido tinha liberado. E eles se arrependeram muito, né? Sim. Eles voltaram atrás. Pegou mal, né? Pois é, pegou mal e, assim, prejudicou a saúde de muita gente. Né? Porque aí depois tem todo um histórico da evolução, mas aí as pessoas inventaram essa super nicotina dos cigarros eletrônicos que assim, começou a viciar as crianças e adolescentes. Né? Por isso que é um produto tão atrativo para esse público, porque a indústria do tabaco ela quer, né, novas vítimas, novos usuários, novos consumidores e, assim, vai adoecer muita gente ainda, infelizmente. E, infelizmente, é acessível isso? Como assim? Esse equipamento é barato? Assim, barato. De uso... É barato. De uso coletivo. Sim, sim. E aí, assim, não tem cheiro forte, né? A pessoa usa de uma forma ininterrupta ali, ao tempo todo, né? Então, assim, um trago a cada 5 minutos, né? A pessoa vai, assim, começa experimentando no final de semana, aí durante a semana já não consegue ficar longe do vape, e a gente está falando, assim, de jovens de 15 anos que com 20 anos já vão ter um diagnóstico de DPOC. Triste. Triste. Se você, mãe... Qual é a orientação como mãe e pneumologista caso seu filho
for pego utilizando esse equipamento? Qual que é a orientação, como acolher, como fazer com que esse adolescente não use esse equipamento? E lógico, nem o cigarro, de qualquer forma alguma. Qual que é a orientação como mãe? Olha, Edivaldo, boa pergunta, viu? Meus filhos ainda são pequenos, mas, né, é uma pergunta importante. Eu acho que assim, né, primeiro é desconfiar, porque é muito fácil passar despercebido ali, né, um produto pequeno, não deixa cheiro, às vezes pode ser confundido com pendrive, escondido num estojo, então assim, as mães têm que estar assim, o tempo todo vigilantes ali, atentas para desconfiar, né, se a criança mudou o comportamento, se está mais irritada, se está diminuindo o rendimento na escola, né, se algo ali pode estar indo errado, né. E aí, a partir do momento que realmente encontrar, entender, né, conversar e descobrir que o filho está usando esse produto, eu acho que é pedir ajuda, né? Assim, sentar, conversar de uma maneira aberta, explicar os riscos, né? Mostrar vídeos, mostrar informação, mostrar doenças, né, que podem ser provocadas e pedir ajuda médica, porque quando a gente consegue engajar ali essas crianças, esses adolescentes no tratamento, a gente costuma ter uma resposta muito boa, sabe? Então, assim, tem saída, tem tratamento. Que bom, doutora. Como fazemos para localizá-la? Tá certo. Bom, meu Instagram é doutora Lívia Bissoli e o meu site é www.doutoraliviabissoli.com.br. E telefone e endereço aparecendo aqui no vídeo. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Enriqueceu o nosso mês de julho com muita informação, conteúdo, esclarecimento, tratamento aos cuidadores domiciliares, aos que são profissionais, a pessoas que são usuárias, infelizmente, do tabaco. Muito obrigado por ter vindo e disposto o seu tempo aqui para nós. Eu que agradeço, foi muito bom. Obrigada mesmo. E para você que procura atendimento domiciliar e precisa de cuidadores, entre em contato conosco no nosso Instagram, @cuidareasaúde, ou no meu Instagram, @edivaldo.toledo, e no nosso WhatsApp, 11 94007 5391. E aguardo você na próxima semana. Tchau, tchau.